Você já percebeu como, em poucos dias, diferentes acontecimentos passaram a colocar alguns dos principais nomes da política brasileira novamente no centro das atenções? O cenário político entrou em uma nova fase, marcada por decisões judiciais, pedidos de investigação, disputas narrativas, articulações eleitorais e uma intensa batalha pela opinião pública. Nos bastidores de Brasília, praticamente todos os movimentos são observados com atenção, porque qualquer decisão pode alterar o rumo da pré-campanha presidencial. Entre os nomes que mais aparecem nesse contexto estão o senador Flávio Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça, o deputado federal Lindbergh Farias, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de outras lideranças que passaram a ocupar espaço no debate político nacional. O que realmente está acontecendo? Quais fatos já são públicos e quais ainda dependem da conclusão das investigações? É exatamente isso que vamos analisar hoje. E fique conosco até o final, porque os próximos capítulos dessa história podem ter impacto direto sobre o cenário eleitoral brasileiro. Nas últimas semanas, um dos assuntos que ganhou repercussão foi a divulgação de informações envolvendo notas fiscais emitidas pelo escritório de advocacia ligado ao senador Flávio Bolsonaro para empresas que, segundo reportagens publicadas por veículos de imprensa, mantinham relação societária ou financeira com estruturas empresariais vinculadas ao empresário Daniel Vorcaro. A divulgação desses documentos provocou repercussão política imediata e levou parlamentares da oposição a cobrarem esclarecimentos e providências por parte dos órgãos competentes. Entre essas iniciativas está uma representação apresentada pelo deputado federal Lindbergh Farias, que solicitou às autoridades competentes a apuração dos fatos divulgados. É importante destacar que um pedido de investigação não representa prova de irregularidade nem significa condenação. Em um Estado democrático de direito, representações encaminhadas aos órgãos de investigação servem justamente para que fatos sejam analisados dentro dos procedimentos previstos em lei. Caberá às autoridades competentes verificar documentos, ouvir os envolvidos e decidir se existem elementos suficientes para a continuidade das apurações. O caso ganhou ainda mais atenção porque a divulgação das notas fiscais ocorreu em um momento de forte polarização política e de preparação para a disputa presidencial. Sempre que um pré-candidato ou uma liderança nacional passa a ser alvo de questionamentos públicos, o impacto ultrapassa o campo jurídico e rapidamente alcança o debate político. Nas redes sociais, apoiadores e críticos passaram a apresentar interpretações completamente diferentes sobre os mesmos acontecimentos, demonstrando como o ambiente político brasileiro continua profundamente dividido. A defesa do senador Flávio Bolsonaro tem afirmado publicamente que os serviços prestados pelo escritório foram legais e que todas as atividades ocorreram dentro da legislação vigente. Esse posicionamento também faz parte do processo democrático e precisa ser considerado sempre que surgem questionamentos dessa natureza. Em qualquer investigação, o contraditório e o direito à ampla defesa são princípios fundamentais garantidos pela Constituição. Ao mesmo tempo, decisões do Supremo Tribunal Federal envolvendo Jair Bolsonaro continuam repercutindo no cenário político. Medidas cautelares impostas ao ex-presidente geraram reações de aliados e adversários, ampliando o debate sobre os limites das decisões judiciais e seus reflexos na reorganização da oposição. Dentro desse contexto, Michele Bolsonaro também passou a desempenhar um papel cada vez mais relevante nas articulações políticas, participando de eventos, fortalecendo sua presença junto ao eleitorado conservador e sendo constantemente mencionada em possíveis cenários eleitorais. Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue concentrando sua atuação na agenda do governo
e na preparação política para as próximas disputas eleitorais. Pesquisas de intenção de voto, indicadores econômicos e temas relacionados à política internacional continuam influenciando as estratégias adotadas tanto pela base governista quanto pela oposição. Analistas avaliam que os próximos meses serão decisivos para definir quais narrativas terão maior capacidade de mobilizar o eleitorado. Outro aspecto importante é o papel desempenhado pelas instituições. Ministério Público, Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal e demais órgãos de controle possuem competências distintas e atuam dentro dos limites estabelecidos pela Constituição. Sempre que surgem pedidos de investigação ou notícias sobre procedimentos em andamento, é fundamental diferenciar fatos já confirmados de hipóteses que ainda dependem de apuração. Essa distinção é essencial para preservar a credibilidade das instituições e garantir que o debate público seja baseado em informações verificáveis. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o aumento da fiscalização sobre lideranças políticas fortalece a democracia ou considera que o ambiente político brasileiro está excessivamente judicializado? Escreva aqui nos comentários. Aproveite também para contar de qual cidade e estado você acompanha o Bastidor Brasileiro e em que horário está assistindo a esta reportagem. É sempre muito interessante conhecer quem acompanha nosso trabalho em todas as regiões do país. E se você valoriza análises completas, contextualizadas e baseadas em fatos públicos, este é o momento de fortalecer o canal. Inscreva-se no Bastidor Brasileiro, ative o sino das notificações e deixe o seu like. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo diariamente os principais bastidores da política brasileira. No próximo bloco, vamos analisar como esses acontecimentos passaram a influenciar diretamente a estratégia eleitoral dos diferentes grupos políticos, a reorganização das lideranças da direita e da esquerda, e por que especialistas acreditam que a disputa presidencial começou muito antes da campanha oficial. À medida que os acontecimentos avançam, uma percepção começa a ganhar força entre analistas políticos. Independentemente do desfecho jurídico de cada caso, o impacto político costuma surgir muito antes de qualquer decisão definitiva. Esse é um fenômeno comum em democracias marcadas por forte polarização. Investigações, decisões judiciais, representações e notícias sobre procedimentos em andamento passam rapidamente a influenciar estratégias partidárias, discursos públicos e a própria percepção do eleitorado. É exatamente isso que acontece no atual cenário brasileiro. Enquanto órgãos de controle analisam fatos e documentos, partidos e lideranças já trabalham para administrar os reflexos políticos de cada novo capítulo. No campo da oposição, o nome de Flávio Bolsonaro permanece no centro das atenções não apenas por sua atuação no Senado, mas também por ser frequentemente apontado como uma das principais lideranças do grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo em que participa da defesa das posições do grupo, o senador também precisa responder às críticas e aos questionamentos apresentados por adversários. Esse equilíbrio entre atuação política e repercussão jurídica faz parte da rotina de figuras públicas que ocupam posições de destaque no cenário nacional. Paralelamente, Jair Bolsonaro continua influenciando diretamente a reorganização das forças de oposição. Mesmo diante das restrições judiciais que envolvem sua situação política, sua liderança ainda exerce peso significativo sobre parte do eleitorado conservador e sobre dirigentes partidários. Diversos analistas avaliam que qualquer movimentação relacionada ao ex-presidente tende a repercutir imediatamente entre aliados e adversários, tornando-se um dos principais fatores de influência na construção das estratégias eleitorais. Nesse contexto, a participação de Michele Bolsonaro também chama a atenção. Nos últimos anos, a ex-primeira-dama ampliou sua presença em eventos políticos, encontros partidários e agendas públicas.
Seu nome aparece com frequência em discussões sobre o futuro da direita brasileira, seja como liderança política, seja como figura capaz de mobilizar segmentos importantes do eleitorado. Embora diferentes cenários sejam discutidos nos bastidores, qualquer definição dependerá das decisões internas dos partidos e da evolução do quadro político nos próximos meses. Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva procura concentrar o debate em temas relacionados à administração federal, economia, programas sociais e política internacional. Para o governo, manter a agenda voltada para resultados administrativos é considerado fundamental neste período que antecede a campanha oficial. Ao mesmo tempo, integrantes da base governista acompanham atentamente os movimentos da oposição, sabendo que a disputa eleitoral tende a se intensificar conforme se aproximam as convenções partidárias. Outro nome que passou a aparecer com frequência no debate é o do deputado federal Lindbergh Farias, que apresentou representação pedindo a apuração dos fatos divulgados pela imprensa envolvendo documentos relacionados ao escritório de advocacia de Flávio Bolsonaro. Como ocorre em qualquer procedimento dessa natureza, cabe às autoridades competentes avaliar os elementos apresentados e decidir sobre os próximos passos. A existência de um pedido de investigação, por si só, não representa conclusão sobre responsabilidade ou culpa. Também merece destaque o papel desempenhado pelo ministro André Mendonça, integrante do Supremo Tribunal Federal. Nos últimos dias, diferentes informações circularam nas redes sociais atribuindo decisões ao ministro. No entanto, especialistas em direito ressaltam que é importante acompanhar sempre os atos oficiais publicados pelos tribunais e distinguir corretamente decisões efetivamente proferidas de interpretações, especulações ou informações que circulam sem confirmação. Em um ambiente político altamente polarizado, essa cautela torna-se essencial para evitar conclusões precipitadas. Esse cenário demonstra como a comunicação política passou a exercer influência decisiva. Redes sociais, vídeos curtos e transmissões ao vivo fazem com que qualquer novidade seja compartilhada em poucos minutos. Em muitos casos, a velocidade da informação supera o tempo necessário para a verificação dos fatos, criando um ambiente em que versões diferentes disputam espaço antes mesmo da divulgação de documentos oficiais. Por isso, acompanhar fontes confiáveis e distinguir fatos comprovados de opiniões tornou-se uma tarefa cada vez mais importante para qualquer cidadão interessado em política. Outro aspecto relevante é a influência das pesquisas eleitorais. Embora ainda falte tempo para a campanha oficial, levantamentos de intenção de voto continuam sendo acompanhados de perto pelos partidos. Esses números ajudam dirigentes a definir estratégias, ajustar discursos e avaliar o desempenho das principais lideranças nacionais. Entretanto, pesquisadores lembram que pesquisas representam apenas um retrato do momento em que foram realizadas e não constituem previsão definitiva do resultado das eleições. Agora eu quero ouvir você. Na sua opinião, qual fator terá maior peso nas próximas eleições? A economia, as decisões da justiça, o desempenho do governo, a força das redes sociais ou a capacidade dos candidatos de dialogar com a população? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Aproveite também para escrever de qual cidade e estado você acompanha o bastidor brasileiro e qual horário aparece aí no seu relógio neste momento. É muito importante conhecer quem participa diariamente dessa comunidade. E se você acredita que informação de qualidade faz diferença, aproveite para fortalecer o nosso trabalho. Inscreva-se no Bastidor Brasileiro, deixe o seu like, ative o sino das notificações e compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também gostam de acompanhar análises políticas
baseadas em fatos públicos e contexto. No próximo bloco, vamos reunir todas essas peças para entender quais podem ser os impactos desse cenário sobre a corrida presidencial. Quais desafios esperam governo e oposição? E por que muitos analistas afirmam que os próximos meses poderão redefinir completamente o ambiente político brasileiro? À medida que o calendário eleitoral avança, uma conclusão começa a se consolidar entre cientistas políticos, juristas e analistas. A disputa de 2026 não será definida por um único acontecimento, mas pelo conjunto de fatores que vem se acumulando ao longo dos últimos meses. Questões jurídicas, economia, articulações partidárias, decisões institucionais, pesquisas de opinião e a capacidade de comunicação dos candidatos passarão a influenciar simultaneamente o comportamento do eleitorado. Isso explica por que praticamente todos os movimentos realizados pelas principais lideranças nacionais são observados com tanta atenção. No caso da oposição, o desafio será construir uma estratégia capaz de manter seu eleitorado mobilizado enquanto enfrenta um cenário jurídico complexo, envolvendo algumas de suas principais lideranças. Ao mesmo tempo, será necessário apresentar propostas para temas que aparecem entre as maiores preocupações da população, como economia, segurança pública, saúde, educação, geração de empregos e custo de vida. Especialistas lembram que, embora disputas judiciais tenham forte repercussão política, as pesquisas costumam mostrar que grande parte dos eleitores também espera soluções concretas para problemas do cotidiano. Do lado governista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega ao período pré-eleitoral procurando concentrar a atenção nos resultados da administração federal. Programas sociais, indicadores econômicos, investimentos, relações internacionais e projetos em tramitação no Congresso Nacional tendem a ocupar espaço central na estratégia do governo. Integrantes da base aliada avaliam que o desempenho da economia e a percepção da população sobre a qualidade dos serviços públicos poderão exercer influência decisiva durante a campanha. Enquanto isso, o Congresso Nacional continua desempenhando um papel fundamental. Deputados e senadores seguem discutindo projetos econômicos, matérias relacionadas ao orçamento e propostas que poderão impactar diretamente estados, municípios e diferentes setores da sociedade. Muitas dessas votações ocorrem justamente em um momento em que parlamentares também precisam fortalecer suas bases eleitorais e participar das articulações partidárias para o próximo pleito. No Supremo Tribunal Federal, o ambiente também permanece movimentado. Diversos processos envolvendo temas políticos continuam tramitando, e cada decisão relevante costuma repercutir rapidamente nos meios de comunicação e nas redes sociais. Juristas lembram que cabe ao Poder Judiciário atuar dentro das competências estabelecidas pela Constituição, enquanto o debate político permanece sob responsabilidade dos representantes eleitos e da própria sociedade. Outro elemento que continuará exercendo grande influência é a velocidade da informação. Nunca foi tão fácil acompanhar os bastidores da política em tempo real. Ao mesmo tempo, nunca foi tão importante separar fatos comprovados de interpretações, boatos ou conteúdos manipulados. Em um cenário de intensa circulação de informações, a responsabilidade de verificar fontes e buscar contexto torna-se indispensável para qualquer cidadão que deseje compreender o que realmente está acontecendo. Também chama a atenção a crescente participação da sociedade nas discussões políticas. Redes sociais, transmissões ao vivo e plataformas digitais ampliaram significativamente o espaço para manifestações de opinião. Esse fenômeno fortalece o debate democrático, mas também aumenta a responsabilidade de todos na construção de um ambiente baseado em respeito, diálogo e informações verificadas. Quanto maior a participação da população, maior também a necessidade de preservar a qualidade do debate público.
Especialistas afirmam que uma das características desta eleição poderá ser justamente a coexistência de diferentes agendas importantes. Ao mesmo tempo em que questões econômicas permanecem centrais, temas relacionados à transparência, relações internacionais, funcionamento das instituições, segurança pública, desenvolvimento regional e políticas sociais também disputarão espaço nas campanhas. Isso exigirá dos candidatos capacidade de apresentar propostas abrangentes e dos eleitores atenção para analisar diferentes aspectos antes de tomar sua decisão. Independentemente das preferências políticas de cada cidadão, uma certeza permanece. O processo democrático depende do respeito às instituições, do funcionamento regular da justiça eleitoral, da liberdade de expressão dentro dos limites da lei e da participação consciente dos eleitores. As próximas semanas deverão trazer novas decisões, novas alianças, novas pesquisas e novos acontecimentos capazes de alterar o ambiente político. Por isso, acompanhar os fatos de maneira equilibrada continuará sendo fundamental. Agora eu quero deixar uma pergunta final para você refletir. Na sua opinião, qual será o principal tema que decidirá a eleição presidencial? Será a economia? A segurança pública? A atuação das instituições? As propostas dos candidatos? Ou existe outro assunto que deveria receber muito mais atenção? Escreva sua resposta aqui nos comentários. E não esqueça de contar de qual cidade e estado você está acompanhando o Bastidor Brasileiro. Quero saber também qual horário aparece aí para você neste momento. É sempre uma satisfação ver brasileiros de todas as regiões participando desse espaço de informação e debate. Se você chegou até aqui, significa que valoriza conteúdo aprofundado e análises feitas com responsabilidade. Então aproveite para fortalecer ainda mais esta comunidade. Deixe o seu like, inscreva-se no Bastidor Brasileiro caso ainda não faça parte do canal. Ative o sino das notificações e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Cada comentário, cada inscrição e cada compartilhamento ajudam o canal a crescer e permitem que mais pessoas tenham acesso a análises baseadas em fatos públicos e contexto. Quero agradecer sinceramente a todos que acompanharam esta reportagem até o final. Muito obrigado pela confiança, pelo tempo dedicado e pela participação nos comentários. O Bastidor Brasileiro continua crescendo graças ao apoio de cada um de vocês. E este é apenas mais um capítulo de um cenário político que muda praticamente todos os dias. Novas decisões, novos bastidores e novas articulações já começam a surgir e serão tema dos nossos próximos vídeos. Então não perca o próximo episódio do Bastidor Brasileiro, porque estaremos aqui acompanhando cada movimento, explicando os fatos e conectando todas as peças desse grande quebra-cabeça da política nacional. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.